a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer, o mistério que, por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Desse Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém? Pai querido, na tua presença estamos aqui dando continuidade ao Pai amado, da meditação da palavra, Senhor. Deus, o Senhor tem nos esclarecido nos dias que temos conversado, nos dias que nós temos aqui meditado a tua palavra. Fala com cada um, fala comigo, com a tua igreja, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Sente na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, damos aí continuidade ao que nós estamos meditando a respeito de Efésios, né? A intenção de Efésios é trazer essa revelação a nós, como eu comentei terça-feira passada, Paulo é bem enfático, né? A quebra de paradigmas, a quebra da religiosidade, a união do povo judeu com os gentios, né? O judeu queria ser exclusivo de Deus, mas a intenção de Deus, desde Abraão, a intenção de Deus era alcançar toda a humanidade, aleluia, glória a Deus por isso nós fomos alcançados, porque o plano de Deus era chegar o Evangelho até nós. Então Paulo aqui, com muita propriedade, nos dá ensinamentos. Versículo 1, vamos lá? O que diz lá? Paulo, preso, né? Ele estava preso, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vocês. A declaração de Paulo, o empenho dele, mesmo na prisão, a demonstrar, a orientar o povo de Deus, por uma revelação dada a ele. Ele com certeza estava ali preso por defender a Cristo. Ele estava preso ali por defender exatamente isso, essa união dos gentios, né, com os judeus, dos judeus com os gentios. E ali Roma era contra o Evangelho, e Paulo muito perseguido, e estava aí em prisão, mas ele tinha algo a revelar, não só para a sua época, mas chegou até nós, irmãos. Olha o propósito de Deus para as nossas vidas, né, através do Paulo. Paulo é um excelente, né, dentre os apóstolos aqui, é o que mais se destacou, irmãos. Mas isso é um propósito de Deus, né, e ele que nem conviveu com Jesus, né, mas ele foi um grande destaque. Glória a Deus por isso que chegou até nós. O versículo 2, vamos lá, o que diz lá: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Aleluia. Ele era ciente da responsabilidade que ele tinha de anunciar o Evangelho, mesmo as duras penas, né? Porque nós hoje temos tanta liberdade, né? Ninguém está aí preso por falar de Jesus, e muitas vezes estamos livres e deixamos de falar. Mas isso aqui é um exemplo a ser seguido, irmãos. Paulo pagou o preço, a dificuldade de prisão, de perseguições, né, até a morte. Ele não cessou de falar de Jesus. Paulo era uma pessoa responsável em revelar o mistério da salvação, algo que estava aí oculto. Deus usou Paulo realmente
o que Jesus, Paulo deu continuidade ao que Jesus veio fazer nessa terra, irmãos. Jesus veio espalhar o amor de Deus através da vida dele, mas nós sabemos que alguns ficaram meio com medo ali de colocar para frente, mas Deus levantou Paulo, né, foi Pedro e outros apóstolos, mas nós estamos agora nesse momento falando de Paulo, e Paulo com muita propriedade. Versículo 3, olha o que diz para nós lá. Em favor de vocês, para a graça de Deus, a continuidade no versículo 3, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Então Paulo já tinha uma experiência com Deus, algo que foi revelado a ele estava passando, e isso chegou até nós, irmãos, o mistério da salvação. Versículo 3, qual que é o mistério, irmãos? Para nós que estamos vivendo agora na revelação, que já nós descobrimos qual é o mistério, nós estamos vivendo e evidenciando na nossa vida, qual que foi o mistério que foi revelado? Foi o plano de salvação das nossas almas, aleluia, glórias a Deus. Isso é motivo de nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Qual que é o mistério? Plano de Deus de unificar judeus e gentios, formando o quê? A igreja. Aí estava o nascimento da igreja, irmãos. Era o processo de regeneração, o efeito do sangue da cruz do Calvário. Jesus estava ali formando a igreja, né? A igreja que nós, quando fala em igreja, a gente pensa em uma denominação, em uma placa. Não, a igreja que se refere aqui é aquela que vai ouvir o som da trombeta quando Jesus voltar, a igreja imaculada, a igreja santificada, a igreja pura. Você faz parte disso, amém? Aleluia, glórias a Deus. Nós temos que fazer parte dessa igreja, irmãos, porque, irmãos, a placa não vai levar ninguém para o céu, a denominação não vai levar ninguém para o céu, mas a igreja que se refere aqui é a igreja imaculada, aquela igreja que entendeu o mistério da salvação, que entende que realmente ao efeito do sangue na cruz do Calvário. Versículo 4, vamos lá, o que diz aqui, nos ensina, versículo 4, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. É através da revelação do Espírito Santo que chegou a nós, irmãos. Você já percebeu que quando a pessoa não tem o Espírito Santo, quando ela não tem o entendimento, ela pode ler, ela pode ouvir a palavra, mas ela não entende o que está ouvindo, não entende o que está lendo. Mas a nós, aleluia, chegou a revelação dessas palavras, irmãos. Nós conseguimos, toda vez que você abre a palavra, no seu devocional, na sua meditação, quando você ouve um louvor referente à palavra de Deus, quando você ouve alguma palavra, alguém falando do Senhor, o mistério é revelado, aleluia, é o Espírito Santo fazendo isso, irmãos. Não é pelo nosso intelecto, não é só nossa inteligência humana que nós vamos entender. Então, versículo que eu li aqui, versículo 4, eu escrevi assim, nós somos privilegiados por viver o mistério revelado. Foi revelado a nós, irmãos. Então, por isso que nós estamos motivados por isso. É o Espírito Santo que nos incomoda a estar orando, a estar buscando, a estar lendo a palavra, a estar fazendo o devocional, a estar enchendo a mente das coisas de Deus, porque foi revelado a nós o mistério. O Espírito Santo trouxe isso, irmãos. Não é pelo nosso entendimento humano, pela nossa intelectualidade. E o versículo 5, vamos ver o que diz. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Irmãos, lá no Velho Testamento, Velho Testamento lá, quantos apóstolos, quantos profetas, quantos preveram aquilo que ia acontecer a respeito de Jesus, Os profetas todos falaram, eles tinham conhecimento de alguma coisa que ia acontecer, mas não foi revelado a eles. Foi revelado a nós, amém, glória a Deus, foi revelado a nós, nós vivemos aquilo que era profético, nós vivemos o cumprimento das profecias do Velho Testamento, nós estamos vivendo isso, então isso é motivo de nós glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor, aleluia. Eu posso imaginar esses profetas, quanto eles tiveram conhecimento, o quanto eles desejaram viver isso, irmãos, e não tiveram esse privilégio, e nós, aleluia, pela graça e misericórdia de Deus, fomos alcançados, o Espírito Santo trouxe a nós, aleluia. Os profetas conheceram,
mas a nós foi revelado. O conhecimento chegou a eles através de Deus, uma palavra profética, mas a nós foi revelado. Então, irmãos, nós somos privilegiados, porque quantos que desejaram alcançar esse dia de conhecer o Jesus que nós conhecemos, irmãos? Então vamos glorificar a Deus e bendizer, valorizar esse plano maravilhoso, esse mistério que foi revelado a nós. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Versículo 6, olha, versículo 6, o que diz ali? Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Aleluia. É isso que o mistério foi revelado. É o mistério da salvação. Nós fomos colocados como co-herdeiros juntamente com Israel. Isso é muito amor envolvido, irmãos. Um amor que nós não podemos entender, mas nós podemos sentir o amor de Jesus. Jesus veio exatamente para fazer isso. Israel era a menina dos olhos de Deus, sempre foi e até hoje é. Vocês sabem o que está acontecendo lá, né? Desde os primórdios, a guerra lá, e não conseguem destruir aquele povo, porque é Deus que cuida deles. Mas Deus também tinha um propósito com você nessa noite, de estar aqui ouvindo essa palavra, porque Ele quer que você faça parte das mesmas promessas que Ele colocou para Israel. Você faz parte disso, aleluia. E nós vamos morar com Jesus na glória, e vamos também estar com os judeus na glória. Isso é plano de Deus, irmãos. Por que Ele fez isso? Então quando você chegar no céu, você pergunte para Deus: Deus, por que eu, né? Nós não somos merecedores, mas é a graça e misericórdia do Senhor que nos alcançou, aleluia, glória a Deus. Somos co-herdeiros, nossa herança está no Senhor, nossa herança está lá nos céus, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Direitos iguais, os mesmos direitos que o povo de Israel, escolhido de Deus, tem, nós também temos. Pelo sangue de Jesus, nós temos o direito de estar recebendo todas as promessas na palavra do Senhor, glória a Deus. Então leia, para confirmar isso, eu quero que você vai comigo lá em Romanos, capítulo 15, glória a Deus, Romanos 15, do 9 ao 12. Romanos, capítulo 15, do 9 ao 12. Olha o que diz lá, Paulo falando aos romanos, no versículo 9 diz assim: a fim de que os gentios glorifiquem a Deus. Isso é propósito de Deus para nós. Quando se fala em gentios, fala aqueles que não são judeus, aqueles que não fazem parte de Israel, aqueles que não foram escolhidos por Deus. Mas nós, através de Jesus, nós fomos alcançados. O mistério da salvação chegou até nós. Então nós somos partes, cordeiros, juntamente com Israel. O que diz aqui? Né? A fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, né? Quando você quiser, não temos tempo aqui, mas quando você quiser conferir o versículo 9, 10, 11 e o 12, eles estão mencionando passagens bíblicas de 2 Samuel 22, 50, cita também Salmo 18, versículo 49, Deuteronômio 32 e 43, o Salmo 117, 1 e Isaías 11, 10. Então, você em casa, uma tarefinha para você ter a curiosidade do que Paulo estava falando aqui, né? Então, versículo 9, ele diz assim: a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, aleluia. É a misericórdia de Deus que nos alcançou. Não somos melhores que ninguém, irmãos, né? Deus tinha um propósito com Israel, mas Ele também tinha um propósito conosco, irmãos. Tinha um propósito com a humanidade de alcançar aqueles não judeus, né? Como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios. Olha, Deus está entre nós, aleluia. Deus está entre nós. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios. Olha o
Senhor nos convocando, irmãos, para nós louvarmos e cantarmos, nos alegrar na presença dEle. Cantem de alegria aos gentios com o povo dEle. Nós somos povo do Senhor, nós fazemos parte dos mistérios que o Senhor revelou a nós, nós fazemos parte disso. E no 11, e mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, não está falando para os judeus aqui, irmãos, está falando para nós. Louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a Ele, todos os povos, aleluia. Isso aqui é promessa lá de Abraão, irmãos, que ele ia ter pai de muitas nações. Eles não tinham entendimento, não estava o mistério, né? Como assim, pai de muitas nações? Algo espiritual aí, irmãos, na época não foi entendido, mas era a promessa de Deus nos alcançar, aleluia. Você que está ouvindo essa palavra, que você possa afirmar no seu coração: eu faço parte do plano de Deus, aleluia. Então louve o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a Ele, todos os povos. E Isaías também diz, agora no 12, né? Isaías lá, o 11 e 10, você pode confirmar depois. E brotará a raiz de Jessé, aleluia, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, esses colocarão nele a sua esperança, aleluia, glória a Deus. De quem Isaías estava falando aqui, irmãos? De quem? Brotará a raiz de Jessé, Jesus, é Jesus, irmão. Brotará a raiz de Jessé. Jesus era da linhagem de Davi, irmãos, o leão da tribo de Judá, né? Jesus, aquele que levantará para reinar sobre os gentios que somos nós, esses colocarão nele a sua esperança. A nossa esperança está em Jesus, aleluia. Através do seu sangue, nos fez cordeiro com Israel. Nós fazemos parte de um plano divino, irmãos. É um mistério. Talvez nós não vamos entender com o nosso intelecto tão limitado, com a nossa mentalidade tão limitada, mas é algo espiritual, algo que tinha um propósito divino, de Jesus nos alcançar, aleluia, com os seus filhos, não só Israel, mas nós como gentios, aleluia. Então Deus nos alcançou. Vamos lá para o versículo 7. Versículo 7, olha o que diz lá. Desse evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Eu escrevi aqui a respeito do versículo 7, Paulo se colocando como dependente de Deus. Dependente de Deus. Ele se colocou, ele aqui testificando, testemunhando desse evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Irmãos, isso aqui fica para a nossa reflexão. Nós, pelo poder de Deus, somos ministros desse evangelho. Aquilo que Jesus fez na sua vida, aleluia, foi para você transmitir com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua maneira de ser como ministro do evangelho, aleluia. O poder não é seu, é o poder de Deus. Você pode mudar situações na sua vida, pode mudar situações das pessoas que estiverem ao seu lado, pelo poder de Deus, aleluia. Então seja um ministro, assim como Paulo, porque Paulo já não está entre nós, irmãos. Agora, e como que vamos fazer então, sem Paulo? Como vamos viver? O Senhor conta conosco, irmãos. Porque Paulo deu a continuidade daquilo que Jesus tinha começado, e agora Paulo foi embora, e como que se faz? Agora somos nós que temos que dar continuidade a esse evangelho. Somos ministros do Senhor, não pela nossa capacidade, não pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência, pelo nosso estudo teológico ou conhecimento que nós temos terreno, não, mas é pelo poder de Deus, aleluia. É o poder de Deus nas nossas vidas, que nós possamos irradiar a luz de Cristo para as pessoas que estiverem ao nosso lado. Paulo, dependente de Deus. Sejamos como Paulo, irmãos, dependente da glória de Deus, do poder de Deus para mudar situações, não só na nossa vida, mas nas vidas das pessoas que estiverem ao nosso lado. E o versículo 8 é maravilhoso, o que Paulo diz aqui, olha o reconhecimento dele, a modéstia verdadeira, né? Eu escrevi aqui, Paulo sendo humilde, reconhecendo não ser merecedor. Olha o que ele diz, irmãos: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios
as insondáveis riquezas de Cristo, aleluia. Glória a Deus. Paulo não é exclusivo, não, irmãos. Todos nós, humildemente, possamos nos colocar diante do Senhor com essa modéstia realmente real, essa modéstia realmente verdadeira, e dizer que realmente nós não somos merecedores de nada, mas pela graça de Deus nós possamos ministrar essa palavra maravilhosa, as insondáveis riquezas de Cristo, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua maneira de ser, sua maneira de falar, sua conduta, que você possa dar continuidade ao ministério de Paulo, porque é bonito, é muito bom, é impactante ver o que Paulo viveu, mas irmãos, é para nós vivermos também. Paulo já não existe mais nessa terra, e nós, o que vamos fazer com isso? Então isso aqui fica registrado, irmãos, fica registrado para nós darmos continuidade a esse ministério maravilhoso. Mas como Paulo, sendo dependente de Deus, mas também sendo humilde e reconhecendo que não é nada, reconhecendo que não é merecedor de nada, mas a graça de Jesus o alcançou e ele está aí para anunciar as riquezas insondáveis, e assim nós também, a anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E o versículo 9, glória a Deus. 9, vamos dizer, e dando continuidade à declaração de Paulo, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus quer nos revelar seus mistérios. Mas já não foi revelado o plano de salvação? Irmãos, algumas vezes eu já falei aqui, a salvação é um processo, a salvação é dia após dia, os mistérios, cada um tem a ser revelado. Aquilo que está em oculto, através de Paulo aqui, foi dada a revelação, irmãos. Através do sangue de Jesus, foi como já comentei aqui, né, através do sacrifício da cruz do Calvário, foi rasgado o véu de alto a baixo, para nós entrarmos, aquilo que estava em oculto, Deus revelou, nós podemos ter acesso ao Pai, acesso aos céus, a todo momento, mas os mistérios continuam, se nós não buscarmos descobrir, não vai ser revelado, mas se nós continuarmos buscando a Deus, orando a Ele, tendo uma vida de retidão, uma vida realmente pautada na palavra de Deus, procurando sempre errar menos, aleluia, o Espírito Santo vai trazer revelações, aleluia. Então, importante, Deus quer nos revelar seus mistérios, aleluia. Não, assim como Paulo, algumas coisas foram reveladas a Paulo, assim também para nós, irmãos. É uma caminhada, vida cristã é movimento, é novidade, a palavra está aqui. Deus tem um particular com cada um, Deus pode falar com cada um de forma diferente. Então, em o versículo 10, o que diz ali? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme, agora ele já fala aqui da formação da igreja, né? A multiforme, a diversidade de cuidar de pessoas. A igreja tem vários tipos de pessoas, vários tipos de personalidade, mas a unificação, aleluia, da igreja, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, né? Lembra que no começo do Efésios fala sobre isso, né? Da questão das coisas terrenas conectadas com as coisas espirituais. Você está percebendo o poder da igreja, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, irmãos. Você faz parte disso. Nós não podemos viver pensando que estamos derrotados. Não. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Então, nos poderes, sim, pelo sangue de Jesus, nós temos os poderes celestiais. Não pode nos derrotar, irmãos, porque nós estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Então, isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, né? Autoridade e poder à igreja. A igreja tem poder, irmãos, né? Não é um poder que vem da igreja, mas é um poder que vem de Deus, autoridade.
E volto a dizer aqui, quando se fala igreja, não estou falando de denominação, não estou falando de instituição religiosa, não estou falando do templo. A igreja somos nós, né? A igreja somos nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que ser conscientes e nós temos o poder, aleluia, né? O poder de Jesus nas nossas vidas. Então, quando você ora, você fala, em nome de Jesus Cristo, isso e aquilo. Em nome de Jesus Cristo, ordeno isso e aquilo, porque você tem o poder de Jesus na sua vida, aleluia. Então nós temos que exercer isso e ser consciente disso, irmãos. A igreja tem poder, aleluia. Versículo 11, estou terminando. Versículo 11, olha o que diz o 11 ali. De acordo com o seu eterno plano, olha o mistério aí revelado. Qual que é o plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Salvador? É o plano, é o efeito do sangue de Cristo na nossa vida. Esse é o plano de Jesus. Sermos, né, eu já falei aqui, mas lembre-se de quem era você sem Jesus. Quem era você no passado e quem é você hoje. Você foi transformado pelo sangue de Jesus. Você é uma nova criatura. Você tem um jeito diferente de ser, as suas palavras são equilibradas, a sua personalidade foi moldada pelo Espírito Santo. Quem seria hoje você se não tivesse conhecido Jesus? Como você estaria hoje? Então, você é a igreja de Cristo, aleluia. O efeito do sangue de Cristo foi colocado na igreja, foi evidenciado, aleluia. E o versículo 12, vamos ver aí, para encerrar, quase encerrando aqui, falta o 13. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Aleluia. É exatamente o plano, esse mistério que foi revelado a nós, através de Jesus. Jesus é a ponte para nós termos acesso livre a Deus, irmãos. Com certeza, os profetas da antiguidade, como eles pensavam, né, sobre o que eles profetizavam. Nossa, quando vai chegar esse dia, esse privilégio de ter acesso direto com Deus? E você está vivendo isso hoje, irmãos. O cumprimento das profecias do Velho Testamento, nós vivemos a cumprimento, nós temos livre acesso ao Pai, aleluia. Nós não dependemos mais do sacerdote, de estar ali matando um cordeirinho, para, né, ele espargir o sangue pelos nossos pecados. Não, Jesus já verteu o seu sangue na cruz do Calvário e perdoou todos os nossos pecados. E quando nós confessamos de coração, arrependidos, Deus está nos perdoando através de Jesus. Nós temos acesso a Deus através de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê o rosto de Jesus. Aleluia. Esse é o mistério revelado. Esse é o mistério revelado para você. Quando Deus abomina o pecado. Deus não suporta o pecado. Mas quando Ele vê um coração quebrantado, um coração contrito, alguém que se quebranta diante de Deus, e Ele vê que o efeito do sangue de Jesus, do seu Filho, está acontecendo na nossa vida, Ele enxerga o rosto de Cristo no nosso rosto, irmãos. Então esse é o mistério revelado, esse é o plano divino. Temos acesso a Deus por Cristo, aleluia, glória a Deus. E o versículo 13, para finalizar: portanto, peço-lhe que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Aqui é o testemunho de Cristo, nos traz motivação, né? Porque às vezes, com certeza, essa fala do Paulo aqui foi para aqueles que estavam pensando: nossa, mas Paulo, nossa, fala tanta coisa aqui, o cara está sofrendo lá, mas ele estava sofrendo perseguições por amor a Cristo. Né? Ele não largava, ele tinha convicção daquele que ele cria, ele tinha convicção da por que ele estava ali, irmãos. Então ele estava incentivando aquele povo, aos Efésios ali, não ficarem desanimados pelas aflições, irmãos. Porque se é por nome de Jesus, aleluia, temos às vezes sofrimento, sim, mas é para a glória de Deus, é para testemunho, irmãos, daqueles que podem perceber: nossa, mas como uma pessoa passando tudo isso, e esse sofrimento todo, mas é por Jesus, aleluia, é diferente. Nós estamos livres pelo sangue de Jesus. E esse sofrimento que nós muitas vezes passamos, que as pessoas não compreendem, mas que seja o sofrimento que nós passamos, venha trazer ânimo para aqueles que estão observando, irmãos. Como um testemunho de não abrir mão dessa palavra, não desanimar por parar com tudo por alguma coisa, por alguma razão.
porque Jesus está à frente de tudo. E vamos valorizar esse evangelho, aleluia. Esse plano, esse mistério foi revelado a você, foi revelado a nós, e somos corpo de Cristo, somos igreja. Aqui estava nascendo a igreja de Jesus, aquela que vai ouvir o som da trombeta, aleluia, e nós vamos nos encontrar na glória com o Senhor. Vamos encontrar Paulo, Pedro, Tiago, João e os demais, todos os batistas, né? Os presbiterianos, os assembleanos, os quadrangulares, Deus é amor, todos os... Mas a única igreja é imaculada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe, aplauda o Senhor.